Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro Doutor Saúde. E aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Sandro Noveleto, que é coloproctologista e vai esclarecer para a gente a necessidade do exame preventivo de câncer no intestino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado. Doutor, qual a área de atuação do coloproctologista? A coloproctologia é uma especialidade que atua em relação aos problemas que acometem especialmente o intestino grosso, o reto e o ânus. Algumas doenças como, por exemplo, a diverticulite, câncer de intestino, que nós iremos falar, hemorroida, fissura, enfim, as doenças mais frequentes que acometem esse segmento do aparelho digestivo. Perfeito. E o exame preventivo de câncer de intestino é de fundamental importância, né, doutor? Com certeza. Infelizmente, o câncer de intestino, no mundo, é um dos tumores mais frequentes e que tem uma maior mortalidade. E no Brasil, segundo os dados oficiais do INCA, em torno de 25 mil casos por ano surgem e metade desses casos, infelizmente, ao longo do tempo, vão a óbito. Então, essa preocupação crescente fez com que surgisse, digamos, uma campanha, um programa para que pudesse existir realmente um rastreamento, para que pudesse selecionar esses indivíduos e submetê-los a uma prevenção para que essa mortalidade e o diagnóstico precoce pudesse ser alcançado. E esse índice de mortalidade acaba acontecendo porque as pessoas procuram, descobrem já tardiamente, né, doutor? Não fazem a prevenção, né? Infelizmente, isso ocorre por vários motivos, mas no caso específico do câncer de intestino, é sabido que, na maioria dos casos, aquelas pessoas que têm um fator de risco moderado, ou seja, que têm uma idade acima de 50 anos, que é considerado de maior risco, não exclusivamente, é lógico, existe uma lesão que é chamada de pólipo, e essa lesão ela é precursora do câncer de intestino. Entre essa lesão até o desenvolvimento do câncer, nós teríamos um espaço de 10 anos. Nossa. Então veja que, durante esse período, todas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, tanto os homens, hoje por coincidência, exatamente no nosso dia, Sim. assim como no caso das mulheres, porque a incidência ocorre em ambos os sexos, não existe uma distinção nesse sentido. Então teria tempo suficiente. E um problema é que, normalmente, essas lesões elas não causam sintomas. Os sintomas são muito poucos, até que realmente a doença ocorra. Então, a importância do rastreamento nesse sentido se faz valer porque é a chance que você tem de identificar essas lesões. Diferente, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de pulmão. Por quê? Porque quando você faz o diagnóstico, essas lesões elas já são lesões malignas. No caso do intestino, o pólipo, que a gente chama pólipo adenomatoso, ele ainda é uma lesão benigna, passível de ser identificada e retirada. Então, nós poderíamos dizer que o câncer de intestino é praticamente 100% evitável. Claro. Né? É claro que tem outros grupos, que nós colocaríamos aqui como os grupos de risco elevado ou muito elevado, que é uma minoria, que são aqueles que têm algum histórico na família, principalmente parentes de primeiro grau, que com idade inferior a 45 anos, que já tiveram também algum histórico pessoal, que já teve algum tipo de tumor, ou que já foi identificado um pólipo, ou que tem alguma doença intestinal prévia, principalmente as doenças inflamatórias. Aqui nós poderíamos citar, que já é conhecida, a doença de Crohn, a retocolite. Então, esses pacientes, eles já são selecionados de uma forma diferente. Por quê? Porque eles já são de risco maior. E ainda tem aquele grupo que é o risco muito elevado, que é aqueles que têm um fator hereditário muito próximo, né? Uma tendência familiar muito grande. Então, esse é um caso à parte. Mas veja, a maioria, pode-se dizer que 85% dos casos
nós chamamos de câncer esporádico, que é aquele paciente que naturalmente cresce, passa dos 50 anos, não exclusivamente, volto a falar, mas que onde há uma maior incidência. Então, esse deve ser submetido a um programa de rastreamento. Então, na verdade, esse exame preventivo, ele é indicado para pessoas que a partir de 50 anos ou antes? No caso do risco considerado habitual, o risco moderado, 50 anos. Veja, são pacientes assintomáticos. Assintomáticos, assim como as mulheres, no caso da prevenção do câncer de colo uterino, de mama, Sim. a próstata, também não menos importante, e que são tumores incidentes, é lógico, mas são pacientes assintomáticos. Essa é o grande universo, é a grande maioria. Então, esses pacientes seriam submetidos a exames que selecionariam e os levariam ou não a outros tipos de exames para detectar precocemente essas lesões. Agora, aquele grupo que é menor, em que já existe um histórico pessoal ou um histórico familiar, ou até alguma doença prévia que ele já teve, esse não, esse já entra num outro tipo de avaliação, porque ele já tem um risco maior. Claro. Mas, felizmente, esses são os que acabam se cuidando. São menores, exatamente. Perfeito, doutor. E quais são os tipos de exame para detectar o câncer de intestino? Basicamente, nós temos dois tipos. Nós temos aqueles que fazem a avaliação através do que nós chamamos de teste fecal, ou seja, você identifica através da coleta das fezes a identificação da presença ou não de sangue, e existe um exame que não é disponível tão facilmente, que é a pesquisa de DNA nas fezes. Por quê? Porque o câncer ocorre devido a uma mutação. Sim. Várias mutações, na verdade. E quando as fezes passam nessas lesões, elas podem causar uma esfoliação e, ao serem coletadas, essas mutações serem identificadas. Mas isso ainda não é disponibilizado. Então, nós temos assim, num nível primário, poderíamos dizer, o teste de sangue oculto nas fezes, que é bastante conhecido, e esses pacientes, caso o exame resulte como positivo, ele passaria a outros tipos de exames para tentar identificar a origem disso, que no caso hoje nós temos mais disponível é a colonoscopia. Sim. É claro que tem outros exames, alguns em desuso, como o enema opaco, que é um exame contrastado do intestino, que pouco tem se feito. Existe, mais modernamente, a colonoscopia virtual, que seria através da própria, como se fosse uma tomografia, é uma tomografia, e que se depois monta a imagem em 3D. Mas hoje a sequência é teste de sangue oculto nas fezes e colonoscopia para validar realmente esse resultado, caso ele seja positivo. Perfeito. Essa é uma sequência normal para pacientes totalmente assintomáticos. Assintomáticos. Certo. Em alguns casos, como eu falei há pouco, a colonoscopia passa a ser o exame de eleição, ou quando o paciente já tem um sintoma, que é a maioria dos pacientes que procuram. Infelizmente, nem todos, por inúmeras razões, procuram um médico de maneira espontânea para fazer algum tipo de exame. Não só na área do intestino, Sim. mas também em outras áreas, né? E que é um grande problema, né, doutor? Porque geralmente quando tem um sintoma, a doença já está num grau avançado, né? Exatamente. Infelizmente é o que a gente acaba detectando. Existem, eu diria, várias armadilhas. Eu vou citar só como exemplo um dos sintomas ou sinais que o câncer de intestino pode apresentar, que é o sangramento. Então, muitas vezes, por uma questão de tabu, por receio, por temor, você acaba não procurando o médico. Seja, né? Então, ele vai aonde? Ele vai até ao auxílio de algum conhecido, um vizinho, familiar, muitas vezes até em busca de algum estabelecimento comercial, de uma farmácia, pedindo ajuda. E aí o que ele encontra? Alguma alternativa, um medicamento, acreditando que esse sangramento seja um sangramento oriundo de uma hemorroida, que é uma afecção comum e que realmente sangra. Sim. Passado algum tempo, acaba não havendo resposta, esse sangramento persiste, surgem outros sintomas. Quando chega no consultório, a gente acaba identificando, em vez de uma hemorroida,
já um problema mais sério, como no caso do câncer. Por isso a importância mesmo para quem nos assiste de fazer o exame preventivo, né, doutor? Não esperar que um sintoma apareça. Procure um coloproctologista, faça o exame das fezes, né, de sangue oculto. Ele está disponível no Sistema Único de Saúde, né? É muito importante salientar isso, porque a nossa preocupação exatamente não é a busca do especialista. O grande, digamos, ator disso é o médico que atua principalmente na rede primária, de atenção primária, nos postos de saúde, nas empresas, que tem essa função maior de buscar o rastreamento e, consequentemente, a prevenção. É esse médico, então, que tem que estar instruído para que ele solicite ao seu paciente. Nem sempre, até por várias dificuldades, o paciente vai diretamente ao proctologista ou a um oncologista. Isso ocorre quando ele descobre um caso na família, de um amigo próximo, enfim, aí desperta o interesse. Mas, de uma maneira geral, isso deveria ser algo obrigatório. Com certeza. Em atenção primária. Então, essa é a grande preocupação. A base é que tinha que oferecer isso. No caso dos especialistas, ficariam com aqueles exames que dependem realmente de um treinamento maior, é uma abordagem mais específica, como no caso da colonoscopia. Então, nós vemos que a importância, justamente, é que haja essa conscientização. Os pilares do rastreamento, da prevenção, é a conscientização e a mudança no comportamento, somente o comportamento alimentar, nos hábitos de vida, para que se possa chegar a uma detecção precoce e que o tratamento permita um acesso a todos. Então, esse seria os 3 pilares do rastreamento, da prevenção. Com certeza. Doutor, para quem quiser obter mais informações, existe um site esclarecedor, né? Existe um site esclarecedor, ele não é governamental, tem outros sites disponíveis, o próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, mas eu gostaria de citar o nome da Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, que é a Abrapresse, abrapresse.org.br. Esse site, ou na verdade essa associação, ela surgiu em 1º de maio de 2004, capitaneado por uma das pessoas que eu considero ícone da coloproctologia nacional e internacional, que é a doutora Angelita Abargama, na cidade de São Paulo. E realmente esse site ele tem um entendimento diferente, ele não considera campanha, mas sim um programa. A associação ela vê que a campanha é algo efêmero, que pode passar e acaba no esquecimento. O que nós devemos ter, assim como para as outras áreas, né, que necessitam prevenção, é um programa que permita constantemente esse trabalho. E esse é o interesse exatamente dessa associação, divulgar exatamente as formas que você pode ter acesso a esse rastreamento. Com certeza. Perfeito. Fica o recado, então. Quem quiser entrar em contato também com o consultório do Dr. Sandro, é o 3348-0844, né, doutor? Aqui em Itajaí. Dr. Sandro, muito obrigada. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor para que as pessoas tenham essa consciência realmente de buscar um exame preventivo antes que os sintomas apareçam. Muito obrigada. Volte sempre. Nós agradecemos o convite e deixamos aqui mais uma vez parabéns a todos os homens que façam realmente a prevenção. Exatamente. É muito importante, afinal de contas, essa data marca isso, né? A necessidade de cuidar da saúde que todos os homens precisam. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já!